pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a Astrid e no vídeo de hoje estaremos trazendo uma continuação do vídeo anterior, mas primeiro uma resumida breve do que foi falado anteriormente. Beleza, tinha duas freiras que elas estavam no convento. Elas estavam correndo de alguma coisa até que elas param na frente de uma porta que está escrito Deus termina aqui. E o que elas fazem? Elas entram dentro da porta. Porque em filme de terror todo mundo é burro, mesmo sendo religioso. Tá, beleza. Continua. Uma dessas freiras, a freira mais velha, ela entra dentro da porta, faz aquele silêncio dramático, depois ela volta toda ensanguentada, cheia de machucado, se rastejando, quase morrendo. Ela entrega a chave à freira mais nova e diz: Você precisa fazer o que deve ser feito. Só lembre, não deixe que essa criatura ela se aposse do seu corpo. Ela precisa de uma pô, me fugiu a mente. Ela precisa de um corpo. Isso. Não. É, por aí. Ela precisa de alguém para poder se libertar. Tá, e com isso, a freira mais nova, ela pega a chave da mão da freira mais velha, ela sai correndo para dentro de um cômodo, ela se tranca dentro do quarto, ela amarra a corda na cama, ela pega a corda, quando ela tá indo pra janela, a porta começa a se abrir. E do nada, só tem o corredor. E no final do corredor tem aquela porta que a freira tinha aberto anteriormente, que estava escrita Deus termina aqui. Um vulto preto enorme apareceu na frente da porta. E do nada, todas as luzes começaram a se apagar, uma de cada vez naquele corredor. E o vulto só se aproximava, ficando cada vez maior. Maior. Mano, do nada, todas as cruzes de dentro do quarto da freira mais nova, elas começaram a se inverter. Nisso você já pensa, deu ruim. Aí, ao invés dela pegar a corda para poder fazer o que ela tava querendo fazer, não, ela ficou olhando parada para dentro do corredor. O que eu não entendo, não faz a mínima ideia. Sem falar que eu entendo, todo mundo sabe o que ela ia fazer com aquela corda. É só pensar, corda, janela, mas pessoa desesperada porque um demônio tá correndo atrás dela. As instruções da freira mais velha já foram claras. Não deixe ela se apossar do seu corpo a todo custo. É. Se você levar em consideração a altura que ela estava em comparação ao chão, a corda era totalmente desnecessária. Mas, voltando, basicamente, ela foi lá, depois de 30 minutos parada no mesmo local, esperando o demônio, ela foi lá, pegou a corda e fez aquilo que vocês estão imaginando. Mediante nisso, o que acontece? O Vaticano, eles chamam um cara, que eu esqueci o nome. Ô, raiva. Tá no vídeo anterior. Beleza, ele chama esse padre. Ele chama esse padre porque esse padre é um padre diferenciado. Esse padre é basicamente o cara que todos os outros religiosos chamam para poder lidar com o demônio porque eles têm medo. Não porque eles têm medo do demônio, é porque, tipo assim, cara, padre lida com o demônio, entendeu? Mas não é qualquer um que exorciza um demônio. Não é qualquer um que vai lá no meio de uma horda assim de casas amaldiçoadas e vai lá expulsar o demônio, entendeu? Isso não é para qualquer um, não é qualquer um que se inscreve para isso. E esse cara é basicamente isso. Ele é basicamente isso. Ele investiga coisas que o Vaticano, ele investiga coisas sobrenaturais que acontecem com a igreja, que de preferência para manter em sigilo entre sigilo com a igreja, basicamente. Tá, beleza. Depois disso, ele diz especificamente, o Vaticano, você tem que encontrar essa noviça chamada Irene, que ela vai te ajudar com tudo que você precisa. Ele vai lá, ele vai atrás dessa noviça, ele conversa com a noviça, descobre que a noviça é totalmente inútil, porque ela nunca foi para a Romênia, que é onde aconteceu os eventos anteriores. Ela nunca foi para a Romênia, ela nunca esteve naquele convento e ela não conhece nenhuma freira que estava naquele convento, ou que já esteve naquele convento. Resumindo, no primeiro momento, ela é inútil. Beleza, ele vai assim do mesmo jeito com a noviça chamada Irene. Nessa ida, eles vão investigar o primeiro suspeito, que foi investigar.
Investigar. O primeiro suspeito, cujo nome é Frank. Todo mundo chama ele de Frank. Tá, o Frank, ele foi o primeiro que achou o corpo da freira que acabou indo de base pelo bem maior. Aí nisso ele começa a dar em cima da noviça, o que é errado nos primeiros 5 segundos nessa parte do filme. Mas depois o padre dá uma olhada, tipo assim, mano, noviça é praticamente uma freira, entendeu? Então é melhor você parar por aqui porque já tá ficando feio o negócio. Aí ele pede desculpa, para e tal. Aí beleza. Tá, nisso ele começa a falar coisas acerca da cidade e do convento que se chama São José. São José. São José. Rosário, sei lá. É São José. José. Tá, beleza. Ele basicamente diz que todo vilarejo que tem em volta do convento não gosta do convento, porque eles dizem que é algo que atrai o mal. E toda vez que falam disso na cidade, eles têm um ritual tipo assim. Eles cospem no chão. É um costume para afastar o mal. Para manter o mal longe. Ninguém gosta do convento da cidade. Ele é o único que vai no convento, deixa mantimento e volta para casa dele. Beleza. No caminho até o convento, para deixar o padre e a noviça, ele vai explicando que, tipo, pô, eu trabalho com as freiras há 2 anos, basicamente, e a única função dele é, tipo, ele traz os mantimentos da vila, entrega no convento, mas ele não tem contato nenhum com as freiras. Tá, e como as freiras, elas pegam a comida? Basicamente, tem um frigorífico bem antigo é, no convento. É uma casa de frios, basicamente. O frente, ele deixa a comida dentro dessa casa e dentro dessa casa, lá no fundo, tem uma porta em que as freiras entram e pegam a comida e depois voltam para dentro do convento. Ele nunca falou com nenhuma das freiras do convento e nunca viu nenhuma das freiras do convento. A única freira que ele viu foi a que... Bom, vocês entenderam. Então, tá. Seguindo essa lógica, beleza. E tudo mais. Tá. Eles foram lá pro convento, falaram com... Eles foram pro convento. De imediato, ninguém achou ninguém. Porque, tipo assim, não tinha nenhuma freira no local. Nenhuma. Eles só acharam uma figura tenebrosa. Elas só acharam uma figura tenebrosa bem no canto mais escuro da sala, a qual ela dizia ser a Madre Superior. E todo mundo acreditou. Por algum motivo. Cara, você vê uma pessoa parada, assim, você não consegue ver o rosto dela, você não consegue ver o tamanho dela e você não consegue ver, tipo, nada dela. Só consegue ouvir a voz dela e ela afirma ser a pessoa que você não é. Você vai acreditar logo de cara? Não. Possivelmente você vai fingir que acreditou. Mas, velho, eles só simplesmente acreditaram de cara que ela era a Madre Superior. Que ela era a Madre Superior. Que convidou eles para dormir no convento. E pro dia seguinte voltar para dentro do convento. E eles aceitam, mano. Velho, eles aceitam. Velho, se tu vê o convento como ele é antes de tu entrar dentro do convento em si, mano, o negócio é tenebroso. Velho, ao redor do convento tá cheio de lápide, cheio de cruz. E não é tipo uma cruz para afastar o mal, tá ligado? Porque as cruzes, elas estão todas voltadas ao redor do convento. Como se, tipo assim, mano, como se eles quisessem prender alguma coisa dentro do convento. Não como se eles estivessem expulsando o mal de dentro do convento. Tanto que até o próprio Frank falou isso. E eles não se ligaram ainda, nem o padre, nem a noviça. Tá, beleza. Mas mesmo assim, o padre estava conversando com o Frank e disse que é melhor eles irem embora, ele ir embora, no caso, antes que escureça. Porque basicamente, entre o convento e o vilarejo ficava uma estrada enorme de terra que passava pelo meio do mato. E tipo assim, pra ele voltar no meio da noite, ainda mais num vilarejo em que não tem carro, é um negócio meio complicado, entendeu? Aí, beleza, e tudo mais. Tanto a noviça quanto o padre vão dormir. O padre começa a ouvir zoada no meio da madrugada de um menino correndo ao redor da casa.
Ele sai, ele procura o menino, ele descobre que o menino é o demônio e o demônio prende ele dentro de um caixão. Nisso, o demônio vai atrás da noviça que tá dormindo, começa a perturbar a noviça para poder acordar. A noviça vai atrás do demônio. O demônio dá uma carreira na noviça. Depois a noviça se perde pelo cemitério e começa a ouvir alguém pedindo por ajuda. Porque basicamente, naqueles cemitérios antigos, bem antigos da era medieval, tem um sininho que você fica tocando. Para caso você esteja vivo e tenha sido enterrado por engano, você avisa o coveiro. Só que o demônio, que não é burro nem nada, quando ele viu que o padre estava tocando o sino para a noviça achar ele começou a tocar todos os sinos de todas as lápides ao mesmo tempo. E a noviça, ela fica perdida, e para poder achar o padre, o que ela faz? Ela basicamente dá uma de X-Men, ela fecha o olho, e do nada ela consegue prever o futuro, vendo aonde o padre tá, aonde o padre tá, em que lápide ele foi enterrado. Dá tipo aqueles flashbacks assim, do nada. Entendeu? Aí ela, eu já sei onde o padre tá. Aí ela começa a correr em direção ao padre. E tá, beleza. Ela pega uma pá, ela começa a cavucar aonde o padre está enterrado. E enquanto isso, o demônio ele tenta matar o padre como é que fala? Asfixiado. Basicamente isso. Asfixiado. E ela tá cavando, alucinada. Ela tá ouvindo o padre gritando, o sino tudo tocando. Ela tá alucinada. Cava, 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 cava. Do nada, ela acha o negócio, só que ela não consegue abrir, porque ainda tem muita terra. Aí o que ela faz? Ela pega a pá, enfia a pá dentro do caixão de madeira, quase decapita o padre nesse processo, mas tira o padre de lá. Do nada eles se abraçam, todos contentes e tal, por terem acabado de sobreviver ao demônio. E o padre olha para dentro do caixão que ele foi enterrado e acha um bocado de livro e diz: interessante, eu acho que eu vou ler ele depois. Basicamente, isso é o resumo do que aconteceu nos vídeos anteriores. Continuando, chega no dia seguinte, eles voltam para dentro do convento e eles voltam para dentro do convento e eles descobrem que o voto que as freiras estavam fazendo de silêncio pela freira que havia falecido já foi encerrado e que eles podem conversar com a freira normalmente. O padre decide esperar no salão principal e dar uma estudada nos livros que ele achou no caixão. E a freira, a noviça, ela entra dentro do castelo lá, do convento. Lá ele encontra uma irmã chamada Irmã Olga. Olga. Cara, é um nome havaiano. Eu vou chamar ela de Olga, porque eu esqueci o nome dela. Lá ele encontra a irmã Olga. E a irmã Olga começa a contar pra ela do tipo assim: as freiras daqui, elas sentem uma presença maligna o tempo todo, velho. A gente escuta coisas durante a noite. Passos, barulhos, tudo rondando o convento, principalmente de madrugada. E muitas freiras aqui desse convento, elas já diziam que toda madrugada elas conseguem ver uma freira andando pelos corredores do convento. Só que, tipo assim, não é uma freira. Só que essa freira em específico, ela não é uma freira do tipo algo santo. Ela é uma freira do tipo assim, cara, nem humana aquela coisa é, muito menos de Deus. Entendeu? Então já é um negócio mais tenebroso que tá acontecendo. Nisso, ela também explica que as outras freiras ela não gostam de falar desse assunto, principalmente com pessoas estrangeiras, estranhas de fora, e que elas preferem deixar isso em silêncio, basicamente. Aí depois ela é convidada para fazer as orações dela, porque nesse convento em específico as orações precisam ser contidas, ou as orações elas precisam ser contínuas. Basicamente, sempre tem que ter várias freiras, ou pelo menos uma freira, orando o tempo todo. E elas se dividem em turnos para isso. Porque, em hipótese alguma, as orações podem parar nesse convento. Senão, aparentemente, uma coisa muito ruim vai acontecer. Tá. É uma informação interessante e tudo mais, beleza.
Nisso, essa irmã Olga, ela descobre que tá acontecendo alguma coisa dentro desse convento. E ela tranca, e ela coloca a noviça num quarto. Só que ela tranca a porta do quarto, o que eu não entendi absolutamente nada. Nada. E tá, beleza. A noviça tá trancada dentro do quarto. Dentro do quarto. Até esse ponto do filme, eu não entendi o tipo. Tá, beleza. Vamos começar. Ela, em momento nenhum, a noviça Irene, ela, em momento nenhum, em hipótese nenhuma, ela falou que ela tinha visto, na noite anterior, uma freira do lado de fora, do lado de fora da cabana onde ela estava junto com o padre, e que alguma coisa tentou enterrar o padre. Ela não fala isso em hipótese nenhuma, e em momento nenhum. O que eu acho estranho. E eu também acho estranho o fato do padre ele ter ficado no salão principal estudando esses livros ao invés de estar lá com a Irene, tentando buscar informações e interrogar as outras freiras. Até porque quem é o especialista naquela situação era ele, e não a Irene. A Irene é uma noviça. Tipo assim, se a gente fosse olhar num contexto estrutural de escola, seria tipo assim, os padres, o padre é o diretor, a freira é a professora e a Irene é a estudante. Então, mano, tipo assim, não faz sentido tu jogar teu aluno para ter uma responsabilidade tão grande dessa, tá ligado? Na minha cabeça, não. Mas beleza. Seguiu a história. Tá, e nisso a. Tá, e nisso. Pô, eu esqueci o nome dela de novo, velho. Irene. Não, não é Irene, é o padre. Lembrei o nome do padre. Padre Burke. O padre Burke, ele diz. O padre Burke, ele chegou a uma conclusão nos livros dele, que aparentemente eram livros que contavam a história do convento e tudo mais. Não histórias do convento, perdão, mas sim eles contavam todos os demônios que tinham estruturados dentro do inferno. E um chamou muita atenção dele, que foi um tal de Valak, que aparentemente ele é um demônio super poderoso. Ele é um demônio super poderoso de várias formas e que aparentemente já tentaram invocar ele antes. Entendeu? E nisso, o portão, ele se fecha. E ele descobre que ele só pode voltar no dia seguinte. Só que qual é o problema? A Irene ainda tá dentro do convento. Só que ele não consegue acessar o convento, porque eles fecharam todas as portas. Aí nisso, a Madre Superior fala: meu querido, infelizmente você vai ter que voltar amanhã de manhã, porque as portas hoje já estão fechadas. Aí o padre Burke, ele só agora, ele achou aquela freira muito estranha e começou a conversar com ela, tipo assim, curiosidade, eu posso ver o seu rosto? Melhor não. Só por curiosidade, só por conhecimento geral, eu posso te ver, você pode dar um passo à frente, pelo menos. Menos. Aí ela parou de responder. Nisso que ela parou de responder, o padre, ele chegou perto da freira, levantou o manto que estava em cima dela e descobriu que a freira estava morta. Isso começou a surgir demônio de tudo que era canto naquele salão e foi para cima do padre. Em outro ponto de vista, nós já temos o quê? Nós já temos a Irene. A Irene, ela ainda tá trancada no cômodo. Quando ela tá dormindo, ela tá sentindo uma presença estranha. Aí, do nada, a Olga entra. Você precisa vir comigo. Nós precisamos negociar um negócio agora. Nós temos que fazer aquilo lá. Aí tem mais aquilo que nós precisamos orar agora. Aí ela segura na mão de Irene e vai para a casa de oração. Quando a cruz, um símbolo divino, ela começa a virar tudo para cima, tu já sabe que vai dar ruim dali para frente. Que tipo assim, dali para frente é só ladeira pro inferno. Tá ligado? Aí já não tem muita ajuda. Aí nisso elas vão pra casa de oração. E na casa de oração diz assim: a freira que era mais imponente que todas as outras aparentemente tinham medo e diz: você não pode parar de orar em hipótese nenhuma. Não importa o que aconteça, não importa se o raio caia na terra, se o apocalipse chegue, se o arrebatamento comece, você não pode parar de orar. Você me ouviu? Era: sim, capitã! E ela começou: Ave Maria, mãe de não sei o que lá. E ela começou:
E do nada formou, tipo assim. Cara, eu não. Pô, velho, formou tipo uma forma geométrica assim. É, tipo um. Acho que é pentágono o nome. Não pentágono, mas tipo uma roda, um triângulo. Tudo de freira em volta da noviça. E a noviça, ela tava orando e um bocado de freira chegando ao mesmo tempo. As freiras, elas trancaram as portas com barricadas. E todas elas começaram a orar ao redor de Irene. Todas voltadas para Jesus, que estava lá na frente. E elas começaram a rezar e a rezar e a rezar. E do nada surgiu um vento. Sabe aquele vento que, tipo, mano, qual é a lógica se não tem janela no lugar? Entendeu? Aí do nada surgiu um vento que soprou e puxou todo mundo assim, ó. Do nada, todas as freiras voaram, menos Irene, que ela continuava no mesmo lugar. E as freiras tava tudo ferida, velho. Tinha freira que tinha morrido. Que tinha morrido. E as que estavam feridas, elas ainda voltaram e começaram a orar tudo de novo, velho. E começaram a orar ao redor de Irene. E Irene tava lá, com o olho fechado, morrendo de medo, mas tava lá rezando. Rezando. E do nada, o, o demônio, ele vai lá e rasga a roupa de Irene e começa a dar de chicotada nela. É uma chicotada invisível. Maria, Mãe de Deus, o demônio tá. E ela vem, Maria, Mãe de Deus, o demônio, pá! E pá! Até formar uma estrela nas costas dela. Tava um absurdo essa cena, porque era as freiras rezando de um lado e chorando, chorando. Era a Irene gritando, rezando, chorando também. Era o demônio dando chibatada nas costas de Irene. E era o Padre Burke, mais o French, que tinha chegado para poder salvar o Padre Burke. Que ele tava lá no negócio e eles foram ajudar a Irene. O Padre Buck tava tentando abrir a porta, o French tava junto com ele, com uma arma, e era ele e. O French tava junto com uma arma e virou uma loucura o negócio. Até que eles conseguem abrir a porta e vem a Irene jogada no chão. Meio que. Não, jogada também não. Mas tipo assim, vê a Irene lá correndo na direção deles, toda assustada, com medo, morrendo de medo. E tipo assim, ela chegou neles e disse, o demônio cortou aqui, 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 não sei o que lá, não sei o que lá, tá tudo sangrando. E o padre, Irene, tu tá bem, tu tá vestida, e não tem mais ninguém nessa sala, tu tá falando com quem? Aí ela, mas tinha meia dúzia de freira aqui, velho, eu juro. Mas, beleza. Aí o Fante olhou pra ele, olhou pra ela, olhou pro redor, meia dúzia de freira, você tem certeza disso? Disso? Aí eles foram olhar o lugar, né? Aí, pô, e tudo mais. Eles viram o corpo de uma das freiras que tava morta, que era a Olga. E quando eles levantaram um pano, cara, a Olga, que tinha morrido há, tipo, 5 segundos atrás, ela tava morta, parecia que ela tinha, tipo, uns 50 anos que faleceu. Tava só o pó e a roupa, praticamente. E nisso mais uma coisa acontece, só que fica pro próximo vídeo, lamento, pessoal, mas se você gostou, se inscreve, deixa o like, compartilha o sininho e... Ou compartilha o sininho. Compartilha o vídeo e não se esqueça de nos seguir no TikTok também. É isso e falou!